amigo, amiga, bom dia. Hoje no nosso devocional da manhã, eu queria que a gente pensasse junto o seguinte: esperar é um desafio para a gente. Esperar, nós esperamos muitas vezes porque não tem outra maneira. Nós temos que aguardar os acontecimentos desenrolarem até que a gente possa receber aquilo que a gente está esperando. O grande desafio do esperar é esperar sem que isso se transforme numa tortura para a gente. Sem perder a alegria, sem perder a esperança, sem perder um semblante mais sereno. Esse é um grande desafio. E eu queria ler um texto aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que fala de um homem que estava esperando em Deus algo. Diz assim o texto, Lucas 2, verso 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e estando os pais, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Depois o texto continua falando deste encontro de Simeão com José, Maria e o menino Jesus. Diz o texto que esse era um homem correto, um homem devoto a Deus, um homem temente a Deus, que cumpria as suas obrigações com relação ao culto, com relação a Deus. E este homem esperava a consolação de Israel. Essa expressão significa que ele aguardava com esperança e com certeza a promessa da vinda do Messias, que traria consolo para Israel. E ele aguardava essa boa notícia de que viria, e ainda foi-lhe revelado que antes dele morrer, ele veria esta consolação. Mas ele estava aguardando. Então, olhando para esse texto, a gente tem alguns ensinos, tem algumas dicas, tem boas atitudes que nos ajudam a aguardar, a esperar em Deus. Diz o verso 25 que ele esperava a consolação de Israel. Enquanto a gente espera, a gente deve conservar o melhor dentro de nós. Simeão aguardava o melhor, não só para ele, mas para o seu povo, para a sua nação. Ele aguardava o consolo, ele aguardava a intervenção de Deus, a visita de Deus através do Messias, do Cristo, que traria a renovação de todas as coisas, mudanças e todo o operar. E a gente sabe que a vinda de Jesus trouxe este consolo ao coração de muitos que eram julgados como perdidos, outros que aguardavam a intervenção e manifestação de Deus na situação daquele tempo. E ele conservava isso de bom dentro do seu coração. Esse é o desafio, porque podemos esperar amargurados, podemos esperar com bronca de um tempo que não chega logo, podemos esperar sem nenhuma esperança, esperar simplesmente porque não tem um outro jeito, ver os dias passarem e sem aquela alegria, sem aquela felicidade. Mas Simeão carregava dentro de si o melhor que era a vinda de Deus no meio do povo. Diz o verso 26 ainda que o Espírito Santo revelou que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, enquanto nós esperamos, aguardamos, nós devemos nos fortalecer na fidelidade de Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, revelou que ele veria a consolação de Israel. E ele aguardava essa promessa, e ele se fortalecia nessa promessa. Ele não sabia quando isso ia acontecer, mas isso não se apartava do seu coração, porque ele cria que aquele que prometeu é fiel. E na palavra tem tantas coisas que Deus promete para a gente. Aquele que cuida dos passarinhos, aquele que cuida das flores, diz que cuidará de nós também, que não há necessidade de nos entregarmos à ansiedade, porque se Deus cuida assim da criação,
Ele não cuidaria de nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança? Então, parte deste esperar nosso deve estar firmado nessa fidelidade do caráter de Deus, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diz o verso 27 ainda, que movido pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Interessante. Nós devemos aguardar, esperar, sabendo que Deus nos move rumo ao cumprimento da sua promessa. Porque o texto diz que naquele dia ele foi movido por Deus, pelo Espírito de Deus, para ir ao templo. Talvez não fosse o dia dele ir ao templo, talvez ele fosse fazer outra coisa, mas ele foi movido por Deus para ir até o templo e lá ele encontrou, carregou nos braços a sua promessa, carregou nos braços a promessa que Deus tinha feito para ele. Ele carregou o Senhor Jesus, mas Deus o moveu na direção do cumprimento. E a gente deve saber disso, que não existe coincidência na nossa vida, mas Deus vai nos movendo rumo àquilo que Ele nos prometeu. Então há muitas coisas que nós aguardamos e muitas coisas que nós fazemos sem saber por que estamos fazendo, e de repente nós encontramos uma pessoa, de repente nós encontramos um cartaz, de repente nós encontramos uma informação, de repente nós encontramos algo que será o cumprimento daquilo que nós estamos aguardando em Deus. Ainda se diz no verso 28, que ele tomou nos braços o menino, a promessa, e louvou a Deus. E nós devemos esperar também, prontos para sermos gratos a Deus quando a resposta chegar. Né? Nós ficamos todo um tempo aguardando algo acontecer, quando acontece muitas vezes a gente se esquece de Deus e que Deus foi aquele que operou para que aquilo acontecesse e não dizemos muito obrigado, nem louvamos ao Senhor. Então, esses elementos são importantes, né? A gente conservar o melhor dentro de nós, nós crermos na fidelidade do caráter do nosso Deus, sabendo que Deus nos move rumo ao cumprimento daquilo que Ele prometeu, e ao recebermos a graça que esperamos, não nos esqueçamos de louvar, de agradecer, de engrandecer aquele que tudo fez. Quero deixar esse devocional para você, porque é muito provável que você esteja esperando algo em Deus. Eu estou esperando todos os dias algo em Deus. O tempo ainda não chegou, a coisa ainda não aconteceu, eu ainda não tomei nos braços aquilo que eu estou aguardando, que faz parte da promessa de Deus. Mas a gente tem que estar com essa disposição, com essa consciência em fé, sabendo quem é o nosso Deus, e aguardando para que a alegria não seja perdida, antes a gente vá se fortalecendo, embora o tempo vá passando. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos enche de esperança, porque o Senhor nos ensina como aguardar, como esperar em Ti, e assim estamos com o nosso coração descansados e esperando todo dia naquela expectativa de que a Tua promessa há de se cumprir na nossa vida. Nos entregamos em fé deste jeito ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes fraquejamos, mas sabemos que o Senhor é a nossa força. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde, abençoe sua casa, sua família, te dê sabedoria. E aguarde com esperança, creia em Deus, esteja atento, olhando no seu dia, porque pode ser que hoje seja o dia do cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. E se não for, aguarde, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Deus te abençoe.